Sequência, espécies de tentativa. Vamos finalizar o estudo da tentativa, que é importante. Agora, rápido, vocês já conseguem entender tranquilamente pelas informações que eu passei até agora a questão da tentativa. Agora, as espécies de tentativa para finalizarmos o tema. São várias as espécies de tentativas, algumas relevantes e importantes, nós vamos tratar delas aqui. Pessoal, nós temos a tentativa denominada aí como tentativa cruenta ou incruenta. É esse nome feio mesmo, tá? Se vocês forem procurar aí, não juridicamente, mas na língua portuguesa, o significado de cruenta e não cruenta, né? Cruenta e incruenta, vocês vão encontrar lá que o cruenta, e a doutrina traz isso, tá? Chama de tentativa vermelha e tentativa branca. Tá? A cruenta é a tentativa vermelha, a incruenta é a tentativa branca. Nada a ver, né? O nome feio. Tentativa branca se utiliza, mas a tentativa vermelha, né? Cruenta nem tanto. Cruenta por uma questão simples, vermelha por uma questão simples, porque a cruenta é aquela que sangra, tá? Seria mais ou menos isso. Né? Então, a tentativa que sangra é cruenta ou vermelha. Aquela que não sangra é incruenta ou branca. Só para vocês entenderem. Então, a tentativa cruenta é aquela em que o objeto material do crime é atingido. Então, veja, eu quero matar alguém e eu vou lá e dou facadas na vítima. Tá? Acerto-lhe lá 2 ou 3 facadas, ele fica lesionado gravemente, é conduzido a um pronto-socorro, a um hospital, o médico realiza uma intervenção cirúrgica e ele não morre. Portanto, estou diante de uma tentativa de homicídio, tentativa esta denominada ou da espécie cruenta, vermelha, perfeito? Eu atingi o objeto material. O objeto material foi atingido, mas por circunstância alheia à minha vontade, eu não consegui chegar à sua consumação. Ok? Exemplo de tentativa de homicídio. Ah, professor, mas aí vale para qualquer crime. Então, por exemplo, eu adentro numa residência, já apanhei lá as joias que eu pretendia. Quando eu estou saindo com as joias, tá? Antes de eu chegar na via pública, o portão da casa começa a abrir porque o morador está chegando. Eu jogo as joias no chão, volto correndo, pulo o muro dos fundos e vou-me embora. Quando eu saio do outro lado do quarteirão, o policial me aborda e me prende. Tentativa de furto, tentativa cruenta porque o objeto material foi atingido. Eu só não consegui consumar o crime por circunstância alheia à minha vontade. Perfeito? Por que circunstância alheia à minha vontade? Porque o portão abriu, o morador chegou. Tá bom? A incruenta é a chamada tentativa branca. Tá? Essa tentativa branca, ela é assim denominada porque o objeto material, pessoal, não é atingido. Então, imagine vocês que eu efetuo 10 tiros na direção da vítima para matá-la e não acerto nenhum disparo. Eu dou facadas e ela vai se desviando, se desvencilhando das facadas e eu não consigo matá-la. Tá? Aí eu dou 3 facadas na vítima e ela se safa, se desvia das 3 facadas, aí chega um terceiro e se joga sobre o meu corpo e retira a faca da minha mão. Portanto, tentativa de homicídio. Que tentativa foi essa? Tentativa branca ou tentativa incruenta. O objeto material visado não foi atingido por circunstância alheia à minha vontade, tá bom? Tentativa cruenta, tentativa incruenta. Se encontrarem na doutrina tentativa vermelha, tentativa branca, não se assustem porque vocês vão encontrar. Não é a mais correta denominação que se deva dar a esse tipo de tentativa, tá? Cruenta e incruenta é a mais correta, mas muito comum aparecer a incruenta como tentativa branca. Essa aparece bastante, tá? Fica a dica aí.
As outras espécies de tentativa é a chamada tentativa perfeita ou tentativa imperfeita. A tentativa perfeita também é conhecida como crime falho. Crime falho, tá? Então, falamos da tentativa cruenta e da incruenta, agora a tentativa perfeita ou então crime falho e tentativa imperfeita. Vamos analisar a diferença de uma para outra, que essas são importantes, tá? E por que é importante? Porque delas e por causa delas surgem às vezes muitos questionamentos sobre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. São muito próximos uma das outras e precisa tomar cuidado quanto a isso. Mas vamos lá, mais para frente a gente vai ver desistência voluntária e arrependimento eficaz. Então veja, tentativa perfeita ou crime falho. O que significa isso? Pessoal, na tentativa perfeita, ou também conhecida doutrinariamente como crime falho, o agente, o sujeito ativo, a pessoa, ele quer chegar na quarta e última fase do iter criminis. E para isso, ele começa a realizar os atos de execução e ele utiliza-se de todos os atos de execução que ele poderia realizar. Todos os atos de execução que estão à sua disposição, ele utiliza dos mesmos. E ainda assim, por circunstância alheia à sua vontade, ele não consegue chegar na quarta fase do iter criminis. Vamos entender um pouquinho melhor isso com um exemplo? Imagine vocês a seguinte situação hipotética. Eu quero matar alguém. E eu então saio na direção da vítima, armado com um revólver calibre 38, com 6 cápsulas intactas no tambor dele. Tá? Encontro a vítima, saco o meu revólver, efetuo 6 disparos. Os 6 tiros eu efetuo. Não satisfeito, porque a vítima foi alvejada, está a vítima lá no chão, eu me aproximo da vítima, jogo o revólver na cabeça da vítima e dou 2 pisões no pescoço dela. Ciente de que eu consegui obter o meu objetivo, que era a consumação do crime, eu me afasto daquele corpo caído no chão. Passa uma terceira pessoa pelo local, verifica que aquela pessoa está bastante lesionada, mas ainda viva. Ou seja, com todos os disparos que eu dei nela, joguei a arma na cabeça dela, dei 2 pisões no pescoço, isso tudo que eu fiz, porque era tudo que eu tinha à minha disposição naquele momento, ou seja, todos os atos executórios que eu tinha à minha disposição, eu descarreguei na vítima. E ainda assim, por circunstância alheia à minha vontade, ou seja, por ter passado ali um terceiro e percebeu que a vítima ainda respirava, a colocou-a no carro e levou ela para um pronto-socorro. Ela foi submetida a uma intervenção cirúrgica e foi salva. Veja que situação. Nesse caso real, tudo que eu tinha à minha disposição eu utilizei. E ainda assim eu não consegui chegar à consumação. Portanto, vou responder por um crime de homicídio, mas esse homicídio será classificado como tentado. E que tipo de tentativa foi essa? Tentativa perfeita ou crime falho. Por que crime falho, professor? Porque falhou, porque tudo que eu tinha à minha disposição eu usei e ainda assim eu não consegui consumar o crime. Tá? E a imperfeita? A tentativa imperfeita é quando o sujeito, o agente, ele não consegue realizar todos os atos de execução que ele tinha à sua disposição. Por quê? Porque o iter criminis por ele pretendido foi interrompido, e foi interrompido por circunstância alheia à vontade dele. Vamos tomar como referência o mesmo exemplo, para ficar fácil vocês entenderem a diferença de uma coisa para outra. Eu viso matar essa mesma vítima, eu pego esse mesmo revólver, municiado do mesmo jeito, vou ao encontro da vítima e, ao vê-la, começo a efetuar os disparos. Efetuo 1, efetuo 2, a hora que eu vou efetuar o terceiro disparo,
Alguém se aproxima, se lança sobre o meu corpo, me joga no chão e toma a arma das minhas mãos. Ou seja, eu ainda tinha como atos executórios à minha disposição, nesse segundo exemplo que eu estou mencionando para vocês, eu ainda tinha mais 3 disparos a serem efetuados, eu ainda tinha arma para jogar na cabeça da vítima e eu ainda precisava dar mais 2 pisões na cabeça dele. Esses atos de execução que eu tinha à minha disposição, eu não conseguia utilizá-los. Por quê? Porque o terceiro se jogou sobre o meu corpo e me impediu de fazer isso. Portanto, circunstância alheia à minha vontade, eu não consegui utilizar-me de todos os meios executórios que eu tinha ainda à minha disposição. Eu usei só uma parte dos meios executórios. A outra parte, eu não tive tempo hábil para fazê-lo por circunstância alheia à minha vontade. E por causa disso, eu não consegui chegar à terceira e última fase do crime. Agora, eu vou responder da mesma forma que o exemplo anterior, por tentativa de homicídio. Mas essa tentativa agora não é mais tentativa perfeita ou crime falho, é a tentativa imperfeita. Entenderam? O que distingue uma espécie de tentativa da outra, são os atos executórios. Quando eu uso todos os atos executórios que eu tenho à minha disposição e ainda assim eu não consigo consumar o crime, a tentativa é perfeita. Quando eu ainda tenho atos de execução, eu ainda tenho atos executórios a serem realizados e eu não consigo fazê-lo por circunstância alheia à minha vontade, a tentativa se faz presente, mas agora ela é denominada imperfeita. Tranquilo? Sem problema? Sossegadinho? Fácil de entender as 4 classificações, as 4 espécies de tentativa que nós temos mais relevantes aí na doutrina. Outro ponto importante, que esse é o mais importante de todos, é quais são as infrações penais que não admitem a forma tentada. Veja que agora eu vou elencar para vocês um rol de situação em que não é possível a forma tentada. Vamos analisar? A primeira forma que não admite tentativa, a primeira infração penal que não admite a tentativa, é nada mais, nada menos do que as contravenções penais. Então vamos lá, vamos fazer uma análise disso. Por que as contravenções penais não admitem a forma tentada? Não admite a forma tentada, pessoal, porque o próprio legislador, lá no artigo 4º da Lei de Contravenções Penais, que eu já falei para vocês, não é uma lei, é um decreto-lei, anotem aí para vocês encontrarem aí, fazer uma pesquisa, é o Decreto-Lei 3.688/41. Neste decreto-lei estão inseridas as chamadas contravenções penais, ou, como dizia Nelson Hungria, o chamado crime anão. Tá? São infrações de ínfimo potencial ofensivo. Tá? Por exemplo, é uma contravenção penal você dar um empurrão em alguém, você dar um chute em alguém sem ofender a integridade corporal dessa pessoa, você dar um tapa numa pessoa sem ofender a integridade corporal desta pessoa. Isso é contravenção penal. Você estar com uma faca branca, uma arma branca, uma faca de cozinha na cintura num bar. Isso é porte ilegal de arma branca, artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, portanto, uma contravenção penal. Tá? O próprio legislador, lá no artigo 4º da contravenção penal, foi ele que determinou. Ele vai lá e diz o seguinte: não se pune a tentativa nas contravenções penais. Portanto, não se admite tentativa. Veja, na verdade, as contravenções penais, a tentativa de contravenção penal, ela, na verdade, é um fato penalmente atípico. É isso que vocês precisam entender. Porque, no caso concreto, é possível tentativa de vias de fato. Tentativa de contravenção penal. É perfeitamente possível. Tá? É que o legislador determinou que a tentativa é um fato atípico. Então, cuidado com isso, tá? Já vi perguntinha assim: a contravenção penal admite tentativa? A pessoa fala assim: não admite tentativa. Ele fala: por que não admite tentativa? Porque o legislador assim o determinou expressamente. Não, o legislador, quando assim o determinou, na verdade ele está dizendo: a tentativa, a contravenção penal, admite sim tentativa. Mas eu, legislador, estou considerando a tentativa de contravenção penal como um fato penalmente atípico.
Porque imagine você a seguinte situação. Você está num determinado ambiente, tá? Na escola, no local de trabalho, num bar, na tua casa e etc. E é uma discussão verbal entre duas pessoas. E aí, uma dessas pessoas levanta a mão para dar um tapa em alguém. Aí você vem e segura o braço dele no momento em que ele está descendo o braço para atingir a pessoa. Isso é tentativa de vias de fato. Então, se perguntarem para vocês, é possível, num caso concreto, tá? No plano fático, é possível ocorrer uma tentativa? É possível. E por que ela não é punida da forma tentada? Porque o legislador, no artigo 4º, decidiu transformar esta situação fática num fato penalmente atípico. Então, se perguntarem isso para vocês, a melhor resposta é: no plano fático, na situação real, concreta, é possível sim a tentativa. Mas o legislador, lá no artigo 4º do Decreto-Lei 3.688/41, a considerou juridicamente atípica. Aí fica legal, tá? Cuidado com essas situações, cuidado com essas respostas, porque elas são capciosas, tá? E vai que vocês têm um professor aí que resolve fazer esse tipo de pergunta na prova, vai ficar uma situação constrangedora se vocês errarem, porque eu estou deixando isso aqui muito bem registrado, tá? Segunda infração penal que não admite a tentativa são os crimes culposos. Ó que legal. Se os crimes culposos não admitem a tentativa, os crimes préter-dolosos também não a admitem. Então, tanto o crime culposo como os crimes préter-dolosos, que nós analisamos lá na classificação dos crimes, não admite a forma tentada. Por que não admite a forma tentada? Porque nós já vimos isso. Na culpa, no dolo, o indivíduo realiza uma conduta voluntária e ele visa obter um resultado também voluntário. E na culpa? Na culpa ele realiza uma conduta voluntária, mas o resultado produzido é involuntário. Ele não quer aquele resultado. Ele acaba obtendo aquele resultado porque ele violou um dever objetivo de cuidado pela imprudência, negligência ou imperícia. Então veja, se eu realizo uma conduta e o resultado advindo dessa conduta é um resultado involuntário, significa um resultado que eu não quero, como eu vou tentar algo que eu não quero? Como que você vai conseguir tentar alguma coisa que você não quer? Portanto, não é possível, tá? Não há tentativa de crime culposo, porque o resultado do crime culposo é um resultado involuntário, é um resultado não pretendido. Se você não pretende o resultado, você não pode tentar por aquilo que você não quer. E no crime préter-doloso? É a mesma situação. No crime préter-doloso eu tenho dolo no antecedente e culpa no consequente. Culpa no consequente. Ó, se eu tenho culpa no consequente, o resultado gravoso não foi por mim pretendido. Se eu não queria um resultado gravoso, eu não posso tentar aquilo que eu não queria. Portanto, você chega no mesmo raciocínio, não muda absolutamente nada. Então, ótimo. As contravenções penais não admitem a forma tentada porque o legislador as considerou fato penalmente atípico, artigo 4º do Decreto-Lei 3.688/41, os crimes culposos e os crimes préter-dolosos não admitem a forma tentada, porque o resultado é involuntário e você não pode tentar aquilo que você não quer. Joia, perfeito. Mas nós temos uma observaçãozinha a fazer aí. Espera lá, professor. Nos crimes culposos nós estudamos a chamada culpa imprópria. Lembram dela? A culpa imprópria é aquela em que o sujeito, em que o agente realiza um ato doloso, mas por erro evitável ele responde como se tivesse praticado um crime culposo. Então, cuidado com isso. Lembra-se do exemplo que eu mencionei aqui para vocês? Tá? Você sai da faculdade, está indo embora e alguém chega por trás de você, que é um amigo seu, e dá um toque nas suas costas. Você, assustado, achando que vai ser assaltado, vira e dá-lhe uma bolsada no indivíduo. E ao dar a bolsada no indivíduo, você ofende a integridade corporal dele. Quando você vê que você lesionou o teu amigo,
Você fala, ai meu Deus, desculpa, mas já lesionou. Veja, você realizou a conduta dolosa visando obter um resultado doloso, mas em decorrência do erro chamado erro evitável, o legislador te pune como se você tivesse praticado um crime culposo, tá? Então, essa é a situação. Cuidado com essa hipótese. No crime culposo, culpa imprópria, admite-se sim a forma tentada, tá bom? Então, na culpa imprópria, eu tenho a forma tentada, sim. Eu não tenho nas outras formas de culpa, tá bom? Na culpa própria, eu não tenho. A culpa consciente, culpa inconsciente, eu não tenho. Mas na culpa imprópria, sim, eu tenho a forma tentada, tá bom? Essa era a observaçãozinha. Ah, por que na culpa imprópria eu tenho? Porque ele age dolosamente. O legislador é que o pune na forma tentada, portanto, na forma culposa. Portanto, admite sim a tentativa. Terceira, já a quarta, né? Nós já falamos do uso das contravenções, já falamos do crime culposo, já falamos do crime préter-doloso. A próxima agora são os chamados crimes omissivos próprios ou puro. Lembra lá, quando nós estudamos conduta, condutas é dividida em ação e omissão. A omissão pode ser própria ou imprópria. A imprópria é mais conhecida como comissiva por omissão. Não cabe tentativa quando o crime for classificado como omissivo próprio ou puro. É aquele em que o verbo é negativo, tá? Você pega o 135 do Código Penal, ele começa lá assim, ó, deixar de prestar assistência. Ou o indivíduo presta assistência e o fato é atípico, ou ele deixa de prestar assistência e há um crime. Portanto, eu não tenho a forma tentada. Ou ele faz uma coisa, ou ele faz a outra. Ou ele presta assistência e o fato é atípico, ou ele deixa de prestar assistência e o crime está consumado. Portanto, os crimes omissivos não admitem a forma tentada. Você pega o artigo 269 do Código Penal, ele define lá o crime de omissão de notificação compulsória lá de doença. Ou a notificação e o crime não se perfaz, ou ele omite a notificação e há o crime, ok? Portanto, os crimes omissivos próprios ou puro não admite a forma tentada, assim como a contravenção penal, assim como os crimes culposos, com exceção da culpa imprópria, e os crimes préter-dolosos. Acabou? Não, está acabando, mas ainda não. Os crimes unissubsistentes também não admite a tentativa. Olha a importância da classificação que nós falamos lá atrás. Tá? Se agora eu fosse desenvolvendo aquela matéria, a classificação de crimes aqui, vocês iam ficar perdidaços, tá? Por isso nós colocamos ela separado lá atrás, que agora fica fácil. Agora você volta lá e verifica o que significa isso. Crime unissubsistente são aqueles crimes praticados com um único ato. Se fosse unissubjetivo, era agentes. Mas aqui não, são os unissubsistentes, aqueles que podem e que são praticados com um único ato, tá? Geralmente são os crimes praticados na forma verbal, tá? Portanto, ele não admite fracionamento, a conduta é única. Então veja, ou o indivíduo ofende a honra da vítima e o crime está consumado ou não. Exemplo clássico que nós vimos lá atrás foi a injúria, no artigo 140 do Código Penal. Ou você ofende, então você vira uma pessoa e diz, você é um viado. Tá? Ou você fala e o crime está consumado, já ofendeu, ou você não fala e não tem crime. É um único ato, ou você expressa esse ato e o crime se consumou, ou você não pratica o ato e eu não tenho crime. O fato é atípico, tá? Portanto, os crimes unissubsistentes não admitem forma tentada. Todo e qualquer crime unissubsistente não admite forma tentada. Isso é importante, vocês precisam tomar cuidado quanto a isso. O crime habitual, nós também já falamos dele. Tá? O crime habitual também não admite forma tentada. O que é o crime habitual? É aquele que requer reiteração de atos para a configuração do crime. Um ato só não gera crime, eu preciso praticar vários atos durante vários dias, senão não há o crime.
Pega lá o artigo 282 do Código Penal, tá? Exercício ilegal da medicina. Se você for dar uma estudadinha no 282, para caracterizar o crime, a pessoa que se passa por médico precisa realizar o exercício dessa profissão várias vezes. Ele tem que se comportar como aquele profissional realmente se comporta. Significa, todo dia de manhã ele sai da casa dele e vai para o consultório, vai para o hospital e ele fica ali trabalhando o dia todo. No dia seguinte ele repete, no outro dia ele repete, no outro dia ele repete. Portanto, o crime habitual, ou ele repete vários atos e o crime se consumou, ou ele não realiza ato nenhum, ou realiza um ou outro esporadicamente e o fato é atípico. Portanto, não é cabível a forma tentada também nos crimes classificados como sendo habituais. E por fim, para encerrarmos a tentativa, os crimes condicionados à produção do resultado também não admite a forma tentada. Crime condicionado à produção do resultado o que significa isso? O resultado é uma condição para que o fato seja penalmente típico. Ou seja, a conduta só será punida se o resultado efetivamente ocorrer. Caso contrário, não haverá punição. Esse crime ele é raríssimo, tá? Nós tínhamos no Código Penal o artigo 146, que ele continua existindo lá, sem uso, mas continua existindo, então serve para a gente dar como exemplo, e nós tínhamos até dia 26 de dezembro do ano passado, 2019, o artigo 122, a chamada participação em suicídio. No dia 26 de dezembro de 2019, o artigo 122 do Código Penal sofreu uma alteração e mudou. Ele não é mais condicionado à produção do resultado, ele é crime formal agora, tá? Mas antes ele era. Vamos lá no 146, então, que é o único que nós temos no Código Penal como exemplo de crime condicionado à produção do resultado. Se você for lá e dar uma verificadinha no 146, o legislador define o crime de introdução ou abandono de animal em propriedade alheia. Então é quando você vai lá e coloca os teus cavalos, os teus bois no pasto do vizinho, tá? Para comer o pasto do vizinho, ou quando eles entram e você deixa eles lá dentro. Essa é a situação. No 146, o legislador vai lá e diz o seguinte, só haverá esse crime de introduzir ou abandonar animais em propriedade alheia, só haverá esse crime se deste comportamento, se desta conduta resultar prejuízo para a vítima. Se não resultar prejuízo, o fato é atípico. Ele pode até incidir lá num ilícito civil, mas penalmente ele é atípico. Então você precisa introduzir o animal, conduta, na propriedade alheia e deste comportamento ocorrer a produção de um resultado. Qual é o resultado que precisa ser produzido? Gerar prejuízo ao vizinho, à propriedade vizinha. E se eu introduzir o animal na propriedade alheia e não houve prejuízo nenhum? Não tem o crime, o fato é atípico. Portanto, ou há o prejuízo e o crime se consumou, ou não há o prejuízo e o fato é atípico. Portanto, os crimes classificados como condicionado à produção do resultado, que eu só tenho no Código Penal, para exemplo, 146, é um crime que não admite a forma tentada. Ou gera o prejuízo e o crime se consumou, ou não gera o prejuízo e eu não tenho crime. Tá bom? Veja, ele nada mais é do que... há aí nessa situação uma diferença clara do chamado crime material. Tá? Lembra-se lá atrás que nós falamos na classificação de crime? O crime material é aquele em que o legislador descreve a conduta, descreve o resultado, e eu preciso das duas situações concomitantes para que o crime se consuma. Então, eu preciso realizar a conduta e eu preciso efetivamente obter o resultado que está descrito no tipo legal. Aí o crime é material. Aqui não. Aqui eu realizo a conduta, tá? E, em decorrência dessa conduta,
pode advir o resultado. E qual é o resultado? A produção do prejuízo, tá bom? Portanto, no crime material eu exijo o somatório dos dois. No crime condicionado à produção do resultado, não. O resultado é condição para que o fato seja penalmente típico, tá? A conduta só é punida se o resultado ocorrer. Se o resultado não ocorrer, o fato é atípico. Essa é a diferença deste crime para o crime material. Tá bom? Encerramos a tentativa. Nos encontramos aí mais adiante, tratando de outros temas relevantes e ainda na sequência do ITER Crimes. Um abraço.